Farinha de rosca, açúcar cristal, trigo para quibe. Quer saber como que isso pode te ajudar a você saber como que está a moagem do seu café? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar. Fala pessoal, beleza? Sérgio do Coffee Joy com vocês aqui novamente. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês alguns comparativos para você poder acertar a moagem aí na tua casa. Então a gente vai te mostrar o que a gente considera uma moagem fina, uma moagem média e uma moagem grossa. E vamos comparar com alguns ingredientes que você já tem aí na tua casa para você poder acertar quando você for utilizar o seu moedor aí. Então pessoal, a primeira moagem que a gente vai falar é a moagem fina e a gente vai utilizar aqui para você poder fazer um comparativo o que é uma moagem fina, a farinha de rosca. Eu tenho certeza que você tem farinha de rosca aí na tua casa, porque senão como é que você vai fazer aquele bife milanesa que você faz no domingão aí para mandar aquela parmegiana? Então pega a farinha de rosca lá e a gente vai comparar ela com uma moagem fina. Então pessoal, a primeira coisa que você pode fazer é pegar a farinha de rosca e coloca ela assim ó, no seu dedo. Pega ela e sente como que ela fica o tato na hora que você pega ela com a mão. E a mesma coisa você faz com o café que você moeu e teoricamente você considera uma moagem fina, para ver se você tem o mesmo tato e se você sente a mesma coisa na hora que você pega a farinha de rosca. Olha só como é que fica parecido aqui os dois no meu dedo, ó. Tá vendo? Eles grudam. Então pessoal, na minha direita vocês estão vendo a farinha de rosca e na minha esquerda é o café moído fino. Aqui ó, na direita para vocês poderem ver a farinha de rosca, olha só como que é para você poder entender visualmente o que seria uma moagem fina. E aqui agora a moagem fina do café, olha só para vocês verem. Dá para fazer um comparativo bem legal com o que você tem em casa para você acertar aí na hora que você for comparar. Então pessoal, falamos da moagem fina, que é uma moagem utilizada geralmente para métodos sob pressão automática. Por exemplo, uma máquina de expresso, você utiliza aí uma moagem fina. Agora vamos falar sobre a moagem média, que é a moagem que a gente utiliza em diversos métodos, como por exemplo a cafeteira italiana, a gente utiliza uma moagem média, na Chemex também a gente pode nos aventurar com uma moagem média, na Presca também a gente pode utilizar uma moagem média, em diversos outros métodos, assim como os métodos filtrados, um filtrado convencional aqui, ou então um V60, também dá para utilizar a moagem média. Pessoal, aqui para vocês terem um comparativo legal com uma coisa que eu tenho certeza que você tem em casa também, é utilizar o açúcar cristal como base. Então pega o açúcar cristal aí no teu armário e aí você pode fazer o mesmo exercício, coloca ele aqui, ó, vou despejar ele aqui só para a gente ver. Olha só, passa o dedo no açúcar cristal, passa o dedo no café que você moeu, que você considera uma moagem média aí, e sente os dois. Isso é uma forma legal de você entender o que é a hora que você for comparar. E visualmente também você consegue ter uma boa ideia. Então aqui, pessoal, só para ficar mais claro para vocês, ó, na minha direita eu tenho o açúcar cristal, na minha esquerda o café que eu moí na moagem média. Eu vou chegar mais próximo aqui para vocês poderem ver, ó, visualmente o açúcar cristal, que é o que a gente está utilizando como base da moagem média. E visualmente o café moído com o que a gente considera uma moagem média. Então veja como os dois são bem parecidos. Ó, mais uma vez aí para você ver, ó, açúcar cristal e aqui o café na moagem média. Então, ó, teve dúvida? Pega o açúcar cristal aí no teu armário e nesse comparativo aí entre o açúcar cristal e o café que você comprou que está moído médio, você vai conseguir ter uma boa ideia do que é uma moagem média. Então, pessoal, a gente falou sobre a moagem média, que a gente utiliza aí em métodos filtrados, por exemplo. Agora, a gente vai falar sobre a moagem grossa, que a gente utiliza em métodos que são preparados sobre infusão. Por exemplo, a prensa francesa é um método que a gente utiliza uma moagem grossa. E o que você pode utilizar na tua casa para comparar a moagem grossa? Você pode utilizar na tua casa o trigo para quibe. O trigo para quibe, ele tem a granulometria que a gente considera uma moagem grossa. Então eu vou colocar aqui para a gente poder ver, ó, o trigo para quibe e uma moagem grossa, para a gente poder comparar os dois. Então aqui, pessoal, na minha direita, vocês estão vendo o trigo para quibe, que eu falei que a gente pode considerar ele como uma granulometria para poder comparar a moagem grossa, e na minha esquerda o café moído grosso. Eu vou aproximar aqui para vocês poderem ver, ó. Olha só para você ver aí o trigo para quibe e aqui, ó,
o café moído na moagem grossa. Então é bem parecido os dois, você pode comparar facilmente aí na tua casa e aí faz aquele exercício de novo do tato. Pega ele, sente na mão como que fica e aí você faz a mesma coisa com o café, pega ele, sente na mão como que fica, tá vendo? É bem parecido. Então, pessoal, uma ótima forma de você comparar a moagem grossa aí na tua casa é utilizar o trigo para quibe como um comparativo. Então, pessoal, a gente falou aí de 3 tipos de moagem. Da moagem fina, que você pode utilizar a farinha de rosca como comparativo aí para ver o que é uma moagem fina. A gente falou da moagem média, que você pode utilizar o açúcar cristal. E a gente falou também aí da moagem grossa, que você pode utilizar o trigo para quibe. E por que a gente falou disso? Porque hoje em dia, pessoal, tem uma quantidade muito grande de pessoas perguntando pra gente que possuem esses moedores aqui, ó, que estão cada vez mais comuns no mercado, por exemplo, que são esses moedores de lâmina. E aí, eles são moedores que têm um custo-benefício bacana, só que como que você faz para entender a moagem que você está fazendo? E por isso que esse comparativo é legal. E aí eu vou moer um café aqui para vocês poderem ver o tanto que é importante ter esse comparativo, porque como ele é um moedor de lâmina que você controla só o tempo que o café está aqui dentro, você precisa de ter esse comparativo para você saber que agora eu cheguei na moagem média, por exemplo, ou então agora eu cheguei na moagem fina, ou agora eu cheguei na moagem grossa. Então vamos moer um café aqui para a gente poder ver. Aqui, ó, vou despejar aqui dentro, só uma pequena quantidade, só para a gente poder ter ideia. E eu quero fazer uma moagem média. Aqui eu vou utilizar o açúcar cristal como exemplo. Então coloquei meu café aqui e aí eu vou começar a moer. Ó. Despejei aqui a moagem que eu acabei de fazer. Vou colocar o açúcar cristal do lado aqui, ó, só para vocês poderem ver como que dá para fazer essa comparação com esses moedores que a gente utiliza o tempo como base para poder ver o que o café tá ficando na granulometria. Pessoal, só para vocês poderem ver, na minha direita tá o café que eu acabei de moer, utilizando esses moedores que a gente encontra mais facilmente agora no mercado, que tem um custo-benefício bacana, que você utiliza ele para poder, através do tempo que ele vai ficar ligado, que é que você vai determinar a granulometria da sua moagem. E aí, para comparar, eu utilizei o açúcar cristal, porque eu tô querendo fazer uma moagem média e dá para você ter uma ideia boa. Olha só para você ver. Bacana demais, né? Então, galera, com esse comparativo agora com esses moedores que tem um custo-benefício super bacana e que você não pode ficar perdido sem saber o que é uma moagem média, o que é uma moagem grossa, o que é uma moagem fina, ou então até mesmo quando você já compra o café moído aí, você também tem que ter uma ideia do que é uma moagem grossa, uma moagem média, uma moagem fina. E a gente passou aqui para vocês também a moagem fina, utilizada em métodos de café expresso, por exemplo. Nas máquinas de café expresso utiliza moagem fina. A moagem média você pode utilizar em diversos métodos. O café coado aí na V60, num filtro normal, ou então até na cafeteira italiana você pode utilizar uma moagem média, na Chemex também, aqui na Presca também. E você pode variar, por exemplo, numa Presca da vida entre uma moagem média e uma moagem grossa e ver como que vai ser o seu resultado sensorial do café. A moagem grossa você pode utilizar aqui na prensa francesa. E aí, agora você tem todo o comparativo que você precisa para não errar a sua moagem e também para entender se a moagem que você está recebendo aí na tua casa está adequada ou não. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário aí. Se tiver ficado alguma dúvida, pode comentar, que a gente adora conversar. Manda para os teus amigos também, vamos compartilhar isso aí, que é super importante você ter uma moagem adequada na hora que você for preparar o seu café. Valeu demais, eu te espero no próximo vídeo. Falou! Quero ver neguinho errar a moagem agora, filho. Não erra de jeito nenhum.